Nós te adoramos, Pai. Muito obrigado pela vida, saúde e paz. Em nome de Jesus, te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Nosso Cícero, sobreiro, estará trazendo a palavra do Senhor nesta hora. Paz do Senhor, boa noite, todos bem? Queria fazer uma oração então para a gente começar. Mais uma oração, feche seus olhos por favor. Querido Deus, eu quero colocar cada um de nós diante do Senhor, colocar esse momento na Tua presença. Pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa falar através de nós, através de mim, usar a minha boca, usar o meu corpo, Senhor Deus, que as palavras que saírem de mim não sejam minhas, mas sejam Tuas, e que os corações de cada um de nós que estamos aqui, Pai, possam estar preparados para receber essa semente, que venha dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos esse culto ao Senhor, Pai. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia para começar? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Estou meio gripado, estou com a voz meio fanha. Gálatas 6, 7 diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem semear, ele colherá. Existe uma lei, até aqui por enquanto. Existe uma lei que chama Lei da Semeadura. Quem conhece? E essa lei, ela não foi criada por parlamentares, por senadores e por deputados. Ela foi criada pelo próprio Deus. Por isso que ela é uma lei diferenciada. Existem as leis municipais, né, que elas valem no município. Existem as leis estaduais, que valem nos estados. Existem as leis nacionais, federais, que valem no país. E existe essa lei que é universal, né? Ela vale para todos, porque ela foi criada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando a gente fala, né, usando o texto diz sobre semente, sobre semeadura, e quando a gente fala de semente, existem vários tipos de semente, não é verdade? Tem algumas sementes que elas precisam de mais água. Eu não sou entendedor de plantas, mas tem umas sementes que precisam de mais água, outras de menos água. Umas precisam de mais profundidade de terra e outras de menos profundidade. Umas germinam mais rápido, né? Você planta logo, elas nascem. Outras demoram um pouco mais. E o curioso é que cada semente dessa, ela dá um tipo de fruto. Então, cada tipo de semente dá um tipo de fruto. E, trazendo isso para a nossa vida, né? Trazendo para o nosso viver, para o nosso cotidiano, as sementes, elas são como se fossem as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas palavras, né? E os frutos é como se fossem coisas do nosso futuro. Né? Por exemplo, eu plantei um pé de manga, vai nascer manga, né? Então, as sementes são o que a gente faz e os frutos são o que vai acontecer quando essas sementes germinarem. E aí, só para exemplificar aqui, o Nicolas tem quantos anos? 9 anos. Vamos supor que eu pergunte para o Nicolas assim: Nicolas, o que você quer ser quando você crescer? Eu vou responder por ele. Vamos supor que ele diz que ele quer ser juiz. Então, se ele quer ser juiz, ele tem um longo caminho pela frente. Provavelmente uns 25 anos aí pela frente ainda, pela idade dele, né? 25 a 30 anos. Vai ter que estudar, vai ter que plantar. Então, durante esses 25, 30 anos, ele vai ter que ir jogando sementes pelo caminho. Ele vai ter que ir tomando decisões, ele vai ter que ir tendo ações, se movimentando. Então, nesse exemplo aqui do Nicolas, ele vai ter que
concluir o ensino fundamental, depois concluir o ensino médio, depois concluir a faculdade, depois fazer uma pós-graduação, depois estudar muito para passar num concurso para juiz. E além de tudo isso, ele não pode ter nenhum antecedente criminal, porque senão ele não pode ser juiz. Tem outras coisas, mas a que eu me lembro agora é isso. Então, durante esses 25, 30 anos, ele tem que observar essas coisas e mais algumas que vão surgir, para que ele consiga chegar lá no futuro dele, lá no fruto dele, para ele colher o fruto dele, ele ser o juiz. E o nosso futuro, como eu estou dizendo, ele é plantado agora no presente. Olha que coisa interessante. Eu demorei a entender isso. Que eu pensava que o meu futuro estava longe. Vou viver na vida aí, e uma hora eu chego lá e tal. Mas o meu futuro, o nosso futuro, ele é plantado hoje, ele é construído hoje. Como eu disse o exemplo do Nicolas aí, se a gente não se atentar para o que a gente está fazendo, para o que a gente está construindo hoje, pode ser que o nosso futuro não seja nada daquilo que a gente espera. Pode ser que ele seja um fiasco, né? E tanto que são importantes essas ações, essas decisões, essas palavras que a gente fala. Se as minhas atitudes não forem acertadas, posso chegar lá daqui 25, 30 anos e não ser um juiz. Posso sonhar com isso a vida inteira e não acontecer. Posso também casar com a pessoa errada. Posso me mudar para uma cidade errada. Enfim, posso fazer um monte de coisa errada, né? Posso me envolver com pessoas erradas, se eu não me atentar para essas decisões. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Há uns 14 anos atrás, pintou uma oportunidade de me mudar para cá. Eu e minha esposa nos mudarmos para São José do Rio Preto. E nós tínhamos duas alternativas. Ou muda ou não muda, né? Então eu tinha que decidir, ou eu mudo ou eu não mudo. A oportunidade que era para abrir uma empresa em São José do Rio Preto. E nós vimos, vocês estão me vendo aqui já há 14 anos mais ou menos, e a gente veio. E não foi difícil para nós tomar essa decisão, mesmo que envolvesse largar a família para trás, largar amigos, largar a igreja, largar a cultura nossa, né? Que é totalmente diferente. Nosso piqui, né? Tem um goiano ali. Nosso piqui, largar ele para trás, largar a nossa pamonha para trás. Enfim, envolvia tudo isso, mas mesmo assim não foi difícil para nós tomar essa decisão de nos mudarmos para Rio Preto. Nós viemos, abrimos a empresa, iniciamos a empresa, e durante 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos da empresa, foi muito difícil. Muito. Extremamente difícil, por N questões. Por essas que eu citei e por outras. E chegou um determinado momento que é bom citar que eu tinha vontade de chorar muitas vezes. Eu segurava, mas a Angélica chorava. Então foi bem complexo durante 1 ano e meio, 2 anos. E aí, um determinado tempo, mais ou menos nessa época, sou muito bom com datas, mas mais ou menos nessa época eu fui para Goiânia visitar meus pais. E o meu pai falou assim: olha, estou arrumando um emprego para você em Goiânia, um bom emprego. Ele falou desse jeito: estou arrumando, era em Goiânia não, era perto de Goiânia ali, um bom emprego para você voltar. Falei, vixe. E aí eu fiquei naquele impasse. Lá em São José do Rio Preto, até então, eu não estava feliz. Recebi uma proposta para voltar para trás. Eu tinha vindo, como eu disse, para abrir uma empresa. Essa empresa estava cambaleando, não tinha dado certo ainda. Meu sócio falou: não, esse negócio vai dar certo. Não, meu sócio: não, esse negócio vai dar certo, não, vai cuidar da sua vida. E eu fiquei nesse impasse. Mas eu resolvi permanecer. Falei: não vou voltar. E ele insistiu, minha mãe insistiu, e eu permaneci e não voltei. E aí, só um detalhe: todos os dias da nossa vida, a gente amanhece com as mãos cheias de sementes. E aí a gente tem que tomar a decisão de qual semente plantar, onde plantar, quando plantar. Não é isso? Então todos os dias a gente tem essa opção. A gente acorda com as mãos cheias de semente, desde o momento que você abre os olhos,
ou você ora ou você não ora, ou você cumprimenta alguém ou não cumprimenta, ou eu vou trabalhar ou não, enfim, todas as decisões que a gente tem que tomar no dia a dia. E dependendo de qualquer coisa errada que a gente fizer, se a gente plantar a semente errada, como eu estou dizendo, na hora errada ou no lugar errado, pode dar errado lá no futuro, não é isso? Inclusive eu costumo dizer para as pessoas que são mais próximas a mim, que é muito arriscado tomar algumas decisões sozinhos. Eu falo muito isso. O pastor Anísio também fala muito sobre consultar a Deus, sobre perguntar para Deus o que fazer. Lá na empresa tem um culto, toda segunda-feira de manhã a gente faz uma oração, até hoje, viu, Dani? A gente faz uma oração toda segunda-feira, eu geralmente faço oração, leio o texto e falo alguma coisa sobre a oração, sobre o texto. Eu falo muito sobre isso, que Deus, Ele conhece o nosso futuro, então, e nós não conhecemos, então é muito melhor perguntar para Ele antes de fazer algo. Então é algo que eu falo muito sobre isso. E aí, só vou fazer uma pausa aqui para a gente ler um texto que está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E agora há pouco eu falei que o meu pai tinha me chamado para voltar para Goiânia. E eu não tinha aceitado, eu tinha continuado aqui. Sabe por quê? Porque quando eu vim me mudar, lá 14 anos quando eu decidi me mudar, nós oramos e perguntamos para Deus durante algum tempo se nós devíamos fazer isso. Sentimos paz no coração, sentimos a confirmação e viemos. Beleza, viemos no propósito de Deus, Deus que nos trouxe. Só que aí aconteceram várias coisas que nos deixaram, né? Enfim, não foi o planejado. As coisas não deram certo como a gente imaginava, os espinhos foram na semente ali e tal. E aí recebi uma tentação, né? Volta para trás. Eu falei, mas espera aí, será que Deus falou que não era para eu ir e eu entendi errado? E fui. E aí quando eu recebi esse novo convite para voltar do meu pai, eu consultei a Deus novamente, começamos a orar novamente, eu e a Angélica, e Deus confirmou, não, é aqui, não é para voltar. Aí então, se é assim, né, não está aqui mais quem falou. Deixa lá, então não vamos. E essa minha decisão, lá atrás, a nossa decisão, que foi direcionada por Deus, como eu estou dizendo aqui, né? Porque eu não conheço o futuro, então eu tenho que perguntar para quem conhece. E essa nossa decisão, ela não impactou só na minha vida e na vida da Angélica e das meninas. Ela impactou em muitas outras coisas. Ela impactou na vida de muitas outras pessoas. Então, eu ter permanecido aqui, depois as coisas encaixaram e tal, logo depois o pastor Anísio nos convidou, logo assim, uns meses depois o pastor Anísio nos convidou para liderar jovens. As coisas começaram a encaixar para nós. E cá estamos nós, né? 14 anos depois. Mas essa decisão, como eu estava dizendo, ela não impactou só a minha vida e a da minha família. Ela impactou a vida de muita gente. Por exemplo, os meus pais, que vocês conhecem, que vêm aqui, se mudaram para cá. Eu tenho uma irmã, a gente trouxe ela também, ela está morando em Marília. Tem um primo que está morando em Bauru. O meu irmão que morava em Fernandópolis está morando aqui. A empresa cresceu, prosperou. Um dia meu irmão perdeu o emprego lá. Quando ele perdeu o emprego, ele não ficou nem um dia sem emprego, porque ele já tinha um emprego de carro, né? Era sócio da empresa. Então, olha se eu tivesse voltado. Os meus pais hoje são aposentados e 100% da renda deles, 100% não, mas 90% do sustento deles vem de nós. Então, se eu tivesse voltado, como é que eu ia cuidar dos meus pais? Se eu tivesse voltado, como é que eu ia cuidar da minha irmã? Como é que eu ia empregar tantas pessoas quanto eu emprego hoje? Como é que eu ia falar para os jovens durante 4 anos, que eu acredito que pelo menos um pouquinho ali eu ajudei, né?
Não tem nenhum aqui, né? A Dani que começou, a Letícia. Então, pelo menos um pouquinho eu contribuí ali. Como é que seria isso? E muitas outras coisas que aconteceram. Estou dizendo isso não é por minha causa, mas é para dizer quanto as decisões nossas, as nossas atitudes e ações influenciam a nossa vida e de outras pessoas. Tem vezes que eu fico pensando, meu Deus, se eu não tivesse ficado aqui, o que seria dos meus pais? Provavelmente Deus arrumaria uma outra forma, né? Mas pensando que não teria outra forma, a gente estaria enrolado. E aí eu quero ler a história de José aqui rapidinho, Gênesis 30, versículos 7, 8 e 9. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou, deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse, o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Isso aqui é a história de José, né? Quando ele foi trabalhar no palácio ali. No palácio, né? Foi trabalhar na casa de Potifar. E a mulher dele, de Potifar, deu em cima de José. E ele decidiu não se envolver com a mulher de Potifar. E aí a gente sabe o que aconteceu depois. No futuro dele, no decorrer ali, ele se tornou governador do Egito. E através dele, muitas outras nações foram abençoadas. Inclusive a família dele, né? Que ele perdoou ali pelas coisas que tinham sido feitas. Que os irmãos dele tinham feito com ele. E a família dele só sobreviveu porque ele negou ali se envolver com a mulher de Potifar e foi honrado por Deus para ser governador do Egito. Então, salvo as devidas proporções, é uma história parecida com a minha, ou a minha é parecida com a de José. Se José tivesse tido uma decisão diferente, provavelmente a família dele teria tido dificuldade. Mas não é disso que eu quero falar, não é de mim que eu quero falar. Queria dar mais um exemplo aqui, do casamento. Vamos pensar aqui no casamento. O casamento ele é uma das decisões mais importantes que a gente toma na vida da gente. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas para mim, e eu falo muito isso, o casamento é extremamente importante. E tem algumas pessoas que elas se casam com outras só porque é bonito, ou bonita, ou só porque tem dinheiro, porque vai dar conforto, ou só porque o pai e a mãe quis, enfim, inúmeras outras razões rasas, né? E não perguntam para Deus quem seria a melhor, né, a pessoa que encaixaria com ela ali, né, a mulher que encaixaria com o homem e tal. Não perguntam para Deus, vai lá e escolhe, e depois essas pessoas pagam um preço altíssimo por se casarem errados, por não ter conversado com Deus direito, por achar que sabia escolher, ir lá escolher a pessoa. Eu estou falando escolher porque, né, mas ir lá e se casar com a pessoa sem perguntar para Deus se era aquilo mesmo. Imagino que vocês devem conhecer pessoas assim também. Porque o casamento, se você casa bem, excelente, né, pastor? Se você casa errado, aí você está enrolado, porque são duas pessoas diferentes, com ensinamentos diferentes, convivência diferente. Se os dois não quiserem abrir mão, fazer dar certo, o negócio não vai dar certo de jeito nenhum, porque querendo já é difícil. Sem querer, aí é mais complicado ainda. Né, Juninho? Fala nada não, que senão você leva um puxão de orelha aí. Vou contar mais uma história minha rapidinha. No meu caso, quando eu me converti, nem sei quanto tempo atrás, mas quando eu me converti, eu namorava com a outra moça. Eu já namorava há muito tempo com ela. E eu achava que eu ia casar com essa moça. Aí eu me converti. E aí eu aprendi que eu tinha que perguntar para Deus se era com ela que eu tinha que casar, se era da vontade de Deus. E perguntei. E aí o que aconteceu? Deus começou a me mostrar, falou, não, essa aí não, está errado.
Aí eu fazia de conta que não estava ouvindo, sério mesmo. Eu falava, não é Deus falando, não. Não. E aí passava um pouquinho e vinha aquela pressão em mim, aquela coisa. E eu querendo fazer desentendido, e a pressão foi aumentando em mim, porque eu não escutava, mas continuava perguntando, e ele continuava respondendo. E eu, não é Deus que está falando, não, isso aí é besteira. E até que enfim, chegou um momento ali que a pressão estava muito forte, eu já tinha entendido, só que eu não queria aceitar, e eu fui e terminei esse namoro meu de 6 anos. Eu terminei esse namoro meu de 6 anos, e eu orava para Deus, porque eu queria casar com a pessoa certa, né? Então Deus já fez o negócio, pacote completo. Eu terminei com essa moça, acho que 2 meses eu conheci a Angélica, com 9 meses eu estava casado. Então foi algo, né, incrível que aconteceu. E hoje, depois de 16 anos de casado, 16, quase 17 anos de casado, eu posso afirmar que Deus é bom para escolher esposa. Ele é bom mesmo, ele escolhe acertado. Se você deixar ele escolher, quem é solteiro, vai ter uma vitória boa. Inclusive eu acho que quando ele apertou o cerco para eu terminar o meu outro relacionamento, é que eu acho que eu estava demorando a tomar a decisão. E aí ele pensou assim, vai que ele demora e vem um outro que não perguntou para mim, fisga a Angélica, ele fica sem. Então vou apertar ele aqui para ele tomar essa decisão. E aí ele me apertou, eu tomei a decisão e fugi dessa tragédia. Mas brincadeiras à parte, né? Deus, ele é especialista em dar direções corretas. Ele é especialista. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de coisas, de decisões corretas que ele me deu e também de decisões que eu não escutei ele que saí prejudicado. Vou contar só uma. Uma vez um amigo meu me falou assim, olha, tem um lugar aí, tem uma empresa aí, a gente vai lá, investe um dinheiro e tem uma rentabilidade boa. Não era essas de 20%, não é isso não, mas era uma rentabilidade boa, acima da média. É mesmo, é. Eu fui investir nessa empresa. O que aconteceu? A empresa, entre aspas, quebrou e eu tomei um prejuízo enorme. Eu pergunto se eu ouvi Deus. Acho que não deu nem tempo dele me responder, porque o cara já me falou, eu já falei, não, é isso aqui mesmo. E pá, dancei e aprendi. Aprendi mesmo. Falei, não, isso aqui sem Deus não dá não. Sem perguntar. Então Deus, como eu estava dizendo, ele é especialista em dar direções corretas para a gente, nos orientar pelo caminho correto. E olha que hoje existem pessoas, né, que são muito bem pagas, pessoas riquíssimas, que são pagas para dar conselhos, para dar direções, para orientar, que são os chamados mentores. E eu não estou dizendo que eles são errados, eu estou apenas dizendo que nós não devemos deixar de consultar a Deus, nem que seja consultar a Deus para saber qual mentor você vai falar, né? Nem que seja para isso. Os mentores são aquelas pessoas que te direcionam na empresa, né? Nos negócios e tal. E aí, só para finalizar aqui, se a gente colhe o que planta, porque o nosso futuro é definido pelo nosso presente, pelas coisas que a gente faz no presente, como eu tenho coragem de agir, de falar, de tomar decisões importantes sem consultar Deus? Olha que loucura, olha que insanidade. E aí eu tenho certeza, né, que tem muita gente que não dá certo em algumas coisas, que às vezes no relacionamento, às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes, enfim, muitas coisas, que elas têm esses problemas, têm essas dificuldades porque elas não consultam a Deus. E rola a vida. E depois fala, mas por que para fulano dá certo e para ciclano não dá certo? O segredo é consultar a Deus, é falar com Deus, é pedir a direção. Às vezes Deus vai mandar você recuar, você quer muito fazer uma coisa, mas ele fala, não, você não pode fazer isso aí não. Não é isso aí que você quer. Quer dizer, não é isso aí que é o melhor para você, mesmo você querendo. Então, é muita insanidade, muita loucura, talvez, a gente
sabendo que o nosso futuro é definido agora, a gente viveu o presente de forma atabalhoada aí, sem ter uma direção clara do Criador, sem entender quais que são os caminhos dele para nós, o que ele, como a gente leu no texto ali, no texto anterior, ele é que sabe que planos tem ao nosso respeito, é ele que sabe o que é melhor para nós, não é nós que sabemos. Então ele já está nos dizendo isso. Nós temos que ter cuidado e essa consciência de que eu planto, eu colho. Então eu tenho que plantar certo para colher alguma coisa boa. É isso? Até aqui por enquanto é isso que eu tinha anotado aqui para a gente conversar. Fazer uma oração, agradecer a Deus, pedir a Deus que nos ajude a ter essa consciência de esperar, de ouvir Ele, de ouvi-lo quando Ele falar com a gente, de nós termos a paciência de perguntar para Ele, né? Feche os seus olhos então. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor, Pai, está nos mostrando o caminho que o Senhor quer. O Senhor está nos mostrando, ó Deus, que as coisas podem ser um pouco menos complicadas para nós, se nós ouvirmos a Tua voz, se nós te buscarmos. Pai, mas nós sabemos que no dia a dia é muito difícil a gente, às vezes, parar para consultar, para perguntar, para orar. Às vezes a gente faz tudo na nossa cabeça. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor mude essa história em nós. Que nós tenhamos, ó Deus, essa consciência de conversar com o Senhor, de tomar as decisões baseadas na Tua direção, na Tua orientação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe errar. Não nos deixe, Senhor Deus, sair agindo atabalhoadamente, Senhor. Fazendo qualquer coisa que vem na nossa cabeça, Senhor Deus. Em nome de Jesus, traga essa consciência para nós. Peço que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, abençoe a família de cada um, abençoe os negócios, a saúde de cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, e que nós possamos estar cada dia mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós somos semeadores naturalmente. Antes nós só tínhamos a semente do nosso pai Adão. Depois, através de Cristo, nós recebemos a semente de Cristo. Mas a semente de Adão continua em nós. Então temos duas vasilhas, uma com a semente de Adão e outra com a semente de Cristo. Por isso tem que ter a sabedoria para semear a semente certa. Porque muito tempo da nossa vida nós semeamos apenas um tipo de semente. E nós colhíamos espinhos, colhíamos coisas que nos machucavam. Mas Cristo nos deu a oportunidade e nos deu a semente certa, a semente correta. Quanto mais eu semeio a semente de Cristo, mais eu tenho segurança, mais eu recebo vida, mais eu recebo alegria, contentamento, tenho paz, tenho bom ânimo, porque a semente de Cristo, ela gera em mim um novo homem. E a palavra de Deus me aconselha a crescer. E eu só cresço semeando a boa semente. Porque essa semente que eu semeio, os frutos não são para mim, mas são para aqueles que me acompanham. Eles começam a ver através da minha vida a semente que eu estou semeando agora. E muitos se converteram ao olhar para o meu testemunho e dizer: ele parou de semear semente ruim. Olha, ele semeava semente horrível, mas agora a semente dele, como é que pode uma transformação desse jeito? Mudou a semente. Então, queridos, é muito importante que a gente preste atenção no nosso dia a dia. Ao acordar de manhã, nós temos condições de semear qualquer uma das duas, e muitas vezes a gente não presta atenção e semeia aquela semente ainda horrível. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por tudo que recebemos das Tuas mãos, que nós possamos continuar ouvindo a Tua palavra e semeando a boa semente que o Senhor
Enche o nosso coração diariamente dessa semente que produz vida em abundância, não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Também nós oramos a Deus por esse final de semana, trabalho com as crianças, os cultos, tudo que for a ver, que a Tua presença esteja trazendo vida, Senhor, no coração daquelas crianças, e que a semente que for semeada possa dar muitos frutos, que glorifica o Teu santo e bendito nome. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Até domingo, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.